Eu não faço as coisas com base na minha verdade, nem na sua verdade. Eu faço na verdade única. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só tem um caminho, só tem uma verdade. Só tem um caminho para a vida. Não existem duas verdades, a outra é mentira. E a gente só vai desvendar qual mentira que eu estou acreditando, conhecendo essa verdade. Palavras nós temos toneladas. Culto é o que não falta, palavra é o que não falta. Mas o que está faltando de visão, de força, de rompimento, de decisão? É isso que vai mudar a nossa vida. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito, que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor tem um vinho novo para a minha vida e eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Pode sentar, por gentileza. Obrigado, queridas. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Graças a Deus. Diga comigo, ignorância é uma escolha. Ignorância é uma escolha. Deixa eu ler para você aqui a passagem de Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Vamos juntos, por favor. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez, vamos juntos, pessoal, com mais força. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Então, meus queridos, o que a palavra está dizendo, que a falta de conhecimento leva ao quê? A destruição. Fala, destruição. Destruição. Se eu rejeito a palavra, o Senhor me rejeita. Porque é uma espécie de rebelião. Porque a palavra nos dá essa direção. A palavra nos mostra que só tem um caminho. E eu quero fazer o meu caminho. Como diz na palavra, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se não a união, não tem como esse caminho levar a um resultado correto. Então nós vemos aqui, vocês ignoraram, vocês se esqueceram. Então a gente não esquece, a gente ignora, a gente sabe o que tem que fazer. E qual é a consequência disso? Olha aqui, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei, não vocês, mas os filhos de vocês. Então a falta de alinhamento à palavra de Deus não afeta somente a minha vida, afeta os meus descendentes, os meus filhos, os meus netos. Então a palavra nos ensina, a gente tem recebido o conhecimento, como é que eu tenho que viver? Como é que eu tenho que cuidar da minha família? Como é que eu tenho que cuidar das minhas finanças? Como é que eu tenho que cuidar da minha saúde? Como é que eu tenho que cuidar de tudo da minha vida? A palavra me dá uma direção. Mas eu vou lá e quero fazer do meu jeito. Aí a palavra está mostrando aqui, você me rejeitou, você rejeitou a palavra, não porque você não conhecia, mas porque você rejeitou. Então, as consequências virão sobre você e sobre os seus descendentes. Por quê? É o que a gente tem falado esses dias. Muitas pessoas continuam acreditando em mentiras. Mentiras. Por que uma pessoa faz diferente do que está na palavra? É muito fácil, porque ela não acredita que esse é o caminho que funciona. É simples. Porque muitas vezes nós nos pegamos focados em coisas erradas. Ao invés de nós focarmos no nosso, no meu crescimento, no meu relacionamento com Deus, nos meus avanços. A gente está focado em outras coisas.
forçando outras coisas, com prioridades erradas. Então não tem como funcionar. A palavra está falando, cresça, a palavra está falando, amplie a sua mente, amplie a sua tenda, firme bem as suas estacas. Ou seja, pensa em coisa grande, pensa em coisas elevadas, porque os meus pensamentos são muito maiores que os seus. Então, os pensamentos de Deus são muito superiores aos meus. Mas muitas vezes a gente fica se pegando em pequenez, coisas pequenas. A palavra está falando sobre crescimento, mas eu continuo ignorando o crescimento. A palavra está falando sobre rompimentos, eu continuo ignorando os rompimentos. A palavra está falando, faça isso, eu estou rejeitando. A palavra está me dando um norte, mas eu tenho feito do meu jeito, eu tenho feito o meu próprio caminho. Então, infelizmente, pessoal, muitos têm vivido essa vida pequena, porque estão ignorando as direções para viver segundo Cristo. Então as pessoas estão se destruindo financeiramente, estão se destruindo emocionalmente, estão destruindo sonhos, os projetos que Deus tem para ela, por conta disso. Hábitos ruins, atitudes ruins. Não estuda, não cresce, não se alimenta fisicamente, espiritualmente da coisa certa. E o que vai acontecendo quando você não se alimenta adequadamente, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente? Cai a sua imunidade, você fica suscetível a setas malignas, a doenças, a vírus, a infecções, a mágoas, a sentimentos. A pessoa fica sem força. Fica sem energia, não consegue lutar, não consegue reagir, porque está lá envolvida com uma série de coisas, quando ela deveria se envolver com a verdade. E não existem duas verdades. Se você tem você tem mais de um filho, é engraçado isso. Às vezes eu e a Mariana, a gente vive essas situações. Vem a Ana, conta uma história. Vem a Maria, conta uma outra história. Ela fala assim, não existem duas verdades. Alguém está mentindo aqui. Mas você sabe que às vezes, não é nem que alguém está mentindo, é porque a pessoa acredita numa mentira. Pode ver. Às vezes você vê um casal, está falando sobre a mesma situação, mas são perspectivas totalmente diferentes. Quer dizer que os dois estão mentindo? Não necessariamente. Mas porque cada um acredita com base na sua verdade. Mas aí que está o ponto. Eu não faço as coisas com base na minha verdade, nem na sua verdade. Eu faço na verdade única. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só tem um caminho, só tem uma verdade. Só tem um caminho para a vida. Não existem duas verdades, a outra é mentira. E a gente só vai desvendar qual mentira que eu estou acreditando, conhecendo essa verdade. Então não existem dois modos de viver. O mundo pode dizer diversos caminhos, mas só existe um modo de viver. O outro é o do inferno, o outro é do pecado, o outro é da destruição, o outro é da miséria, o outro é da desgraça. Não existem dois modos de viver. Só existe o jeito de Deus. Não é o meu jeito, não é o seu jeito, é o jeito de Deus, é o jeito da palavra. Com atitudes de fé, com oração, com renúncia, com rompimentos. Todos os nossos problemas. A gente vai ter problema a vida inteira. Como o ímpio tem problemas a vida inteira, o justo também vai ter problemas a vida inteira. Mas a palavra diz que o justo é livre de todas. Muitas são as aflições do justo, mas é para o ímpio também. Mas a diferença é que o justo, o Senhor livra. Aí que está a diferença. O ímpio não tem expectativa, não tem esperança na vitória. Nós temos, nós só trabalhamos com a vitória, inclusive. A gente só trabalha com essa ideia da vitória. Porque a gente entra numa luta com a certeza da vitória. Ah, mas é luta, claro que é. É difícil, claro que é. Porque Deus quer que a gente cresça. Mas muitas vezes a gente não está resolvendo com base na palavra, na oração, na fé. E os nossos problemas, eles são resolvidos com base na fé e na oração.
Porque a fé exige obras. A fé não é algo somente espiritual. É algo espiritual com Deus, mas é algo natural que eu tenho que trabalhar aqui também. Então dá para eu falar, Senhor, me abra portas. Eu não saio da cama, eu não vou trabalhar. Senhor, me cura. Eu só como porcarias, eu sou sedentário, eu não faço nada que me ajuda. Senhor, trabalha, muda a minha família, o meu casamento. Eu não quero ceder, eu não quero romper, eu não quero perdoar, eu não quero ser humilde, eu não quero fazer a minha parte. Então, todas os nossos problemas, eles serão resolvidos com base na fé e na oração. Quando o Senhor estava ele tinha um hábito, o Senhor Jesus tinha um hábito de sempre se separar para orar. Mas tinha momentos que ele estava mais pressionado. Ele ia lá e orava mais. Ele orava mais. Ele não reclamava, mas não há uma passagem bíblica que você vê duas coisas. Alguém consolando Jesus ou ele contando problema para as pessoas. Ele ia falar com Deus. Porque ninguém vai poder me ajudar. Só Deus vai poder me ajudar. As pessoas iam para ele reclamar, as pessoas iam para ele pedir socorro, mas ele só pedia socorro para Deus. Porque ele estava como cabeça, ele estava como ponta. Ele era a ponta. Então ele estava lá para levar segurança, para levar um caminho, para levar direção para aquelas pessoas. Então nós precisamos nos levantar e ter aquele incômodo interno, sacudir. Nós precisamos ser o remédio, a saída, o caminho para as pessoas. Se vocês conhecem o Ministério Mudança de Vida, foi porque alguém lá atrás, há 31 anos, acreditou na palavra. Se eu estou aqui hoje, é porque um dia alguém acreditou na palavra. Se você está aqui hoje, é porque um dia alguém acreditou na palavra. Então nós precisamos ser esse canal. Quantos diagnósticos que eu fui sentenciado, que eu não faria nada, que eu não teria nada, que eu não construiria nada, era para eu estudar escola especial, que eu teria um retardamento mental, que eu não constituiria uma família, que eu teria que aceitar a perda do braço, ou somente um braço estético, ou talvez até uma prótese. Como tantos por aí. Tantos por aí que não tem a mão, que não tem um braço, não tem a perna. Era para ser mais um nessa condição. Quantos por aí que às vezes você está vendo no mercado, num shopping, um menino alto, branco, meio bobo, que é jovem, não toma sol e tem problema mental. Era para ser mais um assim. Que tem que ter alguém lá, tem que estar a mãe lá, a mãe está velha. E o menino lá não consegue fazer nada, está condenado, vai morrer e fica aquela coisa, quando eu morrer, quem vai cuidar dele? Porque aquele peso vai para alguém. Porque não lutou, porque aceitou, é assim, é uma fatalidade, o médico falou, paciência, né? Deve ser a vontade de Deus. Mas a palavra está falando, eu não preciso aceitar isso. O meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Por quê? Porque aceita a derrota, porque aceita as doenças, aceita a miséria. A palavra está falando, eu vim para que você tenha uma vida abundante. O diabo, o inimigo, o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele está roubando a sua saúde, está roubando a sua família, está roubando os seus sonhos e está tudo certo. Deve ser a vontade de Deus. Não, é a vontade do diabo. Que a vontade de Deus é a outra. A de abundância, a de prosperidade. Verdadeiramente levou sobre si todas as doenças e enfermidades. Mas eu continuo aceitando, porque deve ser a vontade de Deus. A palavra está falando que não é. A palavra está falando que eu tenho o direito, se eu creio no Senhor Jesus, eu recebo aquelas promessas que foram feitas ao pai Abraão.
Sobre os descendentes, sobre ocupar território, sobre ser abençoado, sobre quem te abençoar vai ser abençoado, quem for contra você vai ser amaldiçoado. Pegar aquela palavra do boi selvagem, pegar a palavra do leão que não se deita, não descansa, não abaixa a guarda enquanto não termina o que começou. Mas não, eu vou abrir mão. Então qual é a diferença que nós fazemos no mundo? A nossa vida, a sua vida. Eu mandei mensagem para todos vocês hoje, falando dos testemunhos, o que Deus tem feito na sua vida. Quando o Senhor curou aquele endemoniado gadareno, que tinha legião no corpo dele, ele ficou emocionado, ele ficou grato ao Senhor. Senhor, deixa eu ir com o Senhor para pregar a palavra, para contar. Ele falou, não, volta para sua casa, volta para sua família e diga como Deus tem sido bom para você. Aí você olha lá, ele foi, voltou e disse para toda a casa dele, para toda a cidade dele, o que Jesus tinha feito por ele. Quanto que nós temos sido esse canal de bênção na vida das pessoas? Quantas almas você já ganhou para Jesus? Quantas pessoas você já trouxe para a igreja? Quantas pessoas você foi lá e buscou? Ah, ela não veio, ela não ficou. O problema é dela, você fez a sua parte. Mas se eu nem a minha parte eu faço. Todo mundo aqui conversa com gente todo dia. Você com certeza não trabalha só você e uma tela de computador. Até para falar na tela do computador, você está lidando com pessoas. Quanto que nós temos sido o remédio para a alma de pessoas? O canal de cura para a vida de pessoas. O canal de libertação para a vida das pessoas. Porque Jesus é esse caminho. Jesus é essa cura. Eu sou curado. Eu tenho seguido esse caminho para poder curar outros. Eu tenho seguido esse caminho para mostrar o caminho a outros. Nós precisamos responder isso. O meu povo foi destruído. Tem muitos crentes que estão sendo destruídos porque estão rejeitando tudo que têm recebido da palavra. Está perdendo vida, está perdendo sonho, está trabalhando para viver o pior ano da vida dela. Porque tem rejeitado, não porque é o diabo que luta. Não porque a luta de um é maior do que a do outro, não. A minha luta, a luta dele, dela. Todo mundo vai ter sua luta aqui. Eu não posso dizer que a minha é maior que a sua e nem você é maior que a minha. Deus sabe o fardo que cada um consegue carregar. Tem dia que as situações no casamento, tem dia que as situações no emocional, tem dia que as situações nas responsabilidades daqui, tem dia que as situações com o dono do prédio, tem dias que as situações com o filho, tem dias e dias e dias. Não são mar de flores. São lutas, dificuldades. Por quê? Porque Deus quer que a gente cresça, não é porque Deus gosta de ver, eu vou minar esse camarada, deixa eu judiar mais um pouquinho, porque a vida é sofrimento, a vida é sofrer. Não, não é não. Tem luta, mas tem vitória. Mas eu posso ficar só com a parte da luta. Eu posso me contentar em viver e fazer igual o senhor do tanque, né? Ninguém me ajuda, então por isso que minha vida é assim derrotada. Ou posso viver a fé de Lázaro, que decidiu morrer mendigo, comendo migalha dos outros, pegando no lixo dos outros, pegando o resto dos outros, aceitando ser humilhado, aceitando uma vida pequena. Pela misericórdia de Deus, Jesus passou ali no senhor no tanque e deu uma chance para aquele camarada. Pela misericórdia de Deus, aquele Lázaro, não sei o que ele fez, mas no último minuto conseguiu ser salvo. Estava lá com Abraão. Mas precisa disso? Precisa passar a vida inteira à margem? São escolhas. Eu tenho escolha de Abraão, tenho escolha de Isaac, de Davi, de Jacó. Eu tenho escolha do Lázaro. Eu tenho escolha de gente que venceu e de gente que até foi para o céu também. Mas a vida não foi... Você não se inspira, você não faz um projeto. Ó, meu homem, assim, a minha referência é Lázaro. Não. Você vai falar de Abraão, você vai falar de
de Davi, você vai falar de Paulo, né? Você não vai botar lá, não, meu sonho é ser o Lázaro. Miserável, humilhado, mas foi salvo. Amém? Vai passar muito mais tempo na glória do que passou na terra. Mas o Senhor não tem isso para mim nem para você. Não tem. Os céus são do Senhor. A terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, Ele falou, ó, ocupem, dominem, multipliquem-se, prosperem. Não falou? Fica no mesmo lugar, pensa igual, fique com medo. Ele falou, vão. A palavra está o tempo todo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, arrisque, vai, eu estarei com você, vai na força que você tem. Não fala em nenhum momento, ó, faz quando tiver tudo perfeito, tá? Faz quando você sentir que tá tudo bem. Nunca fala isso, você nunca vai ver isso. O diabo fala isso pra gente. Você não está sentindo, então não precisa fazer. Não é gostoso, então não faz. Não tá tudo perfeito, então não faça. A palavra não fala isso. Então cada um aqui tem o que agregar. Cada um aqui em algum momento deu algo e Deus pôde honrar. Mas será que não parou? Olha aqui a palavra de Atos 28:30. Fala comigo, por gentileza. Por 2 anos inteiros... Ok? Por 2 anos inteiros, guarde isso. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor, Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. Nós vemos aqui que Paulo, esse momento aqui da vida dele, ele estava preso. Né? Mas você vê que ele tinha uma liberdade, você vê que ele recebeu um favor. Porque ele era um prisioneiro, no entanto, ele pôde alugar uma casa e ter liberdade para pregar a palavra. Onde você viu isso? Ele tinha uma audiência com César, ele tinha acusações graves, mentirosas, mas a gente sabe, né? Nosso país é campeão nisso, que não precisa ser verdade para ter um grande problema com a justiça, né? E ele tinha liberdade para falar, para pregar, livremente, por 2 anos. Então, por 2 anos, ele teve a oportunidade de dar o máximo dele, o melhor dele, de cumprir o propósito de Deus. Depois ele foi decapitado. Mas ele aproveitou o tempo que ele teve. Então Deus nos dá tempo. Deus nos dá tempo para fazer aquilo que vai mudar a nossa vida. Ele evangelizou a Ásia toda, a Europa inteira. Ele 2 anos ficou lá, batendo em Roma, que era a capital do mundo. Porque de lá havia influência. De lá influência para o mundo. De lá ele produziu discípulos, ele produziu novos cristãos para sair e espalhar a palavra. E nós fomos atingidos por sementes que Paulo plantou. Então ele teve 2 anos, só lá em Roma, para evangelizar. 2 anos inteiros. É bastante por um lado, mas pode ser muito pouco por outro lado. Então a palavra está nos dizendo... Aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A gente não sabe como será o dia de amanhã. A palavra diz, tudo que vier às suas mãos, faça como para o Senhor. Cada oportunidade de fazer o bem, de ajudar, de ter uma boa atitude, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Então o que nós temos que entender disso, pessoal? Que nós temos um tempo para fazer as escolhas corretas, porque a gente pode perder tudo. E o nosso tempo é agora, é hoje. Muitos não viram os filhos crescerem, que estavam envolvidos com muitas coisas, estavam vivendo de uma forma descontrolada. Muitos não viveram os melhores momentos na vida dela,
não viveram bons momentos no casamento, não romperam na área profissional, porque estavam envolvidos com muitas coisas. Não usaram bem o tempo que tiveram. Teve oportunidade, mas não aproveitou. Estava com outras prioridades, com outros interesses. Então a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente. Que tudo que vier às nossas mãos, a gente tem que dar o nosso melhor. A gente tem que agarrar as nossas oportunidades. Quando a gente pega uma oportunidade, quando a gente chega a algum lugar, quando a gente recebe algo, uma bênção, a gente precisa expandir, a gente precisa romper, a gente precisa acreditar que se eu não agarrar, se eu não fizer o meu melhor neste momento, eu posso não ter mais uma outra oportunidade. Quando você chega num lugar, quando você sai, aquele lugar ficou melhor depois que você passou por lá? Quando você fala com uma pessoa, atende uma pessoa, presta um serviço para uma pessoa, você consegue ver que aquela pessoa ficou melhor depois de você? São perguntas muito sérias, pessoal. Quanto que você tem investido no seu crescimento? Porque como é que alguma coisa vai crescer fora de você se não cresce dentro de você? Como é que você fala, não, senhor, eu quero administrar 100 pessoas, 1000 pessoas. Você tem administrado bem você? Você tem administrado bem a sua casa? Não, senhor, eu quero estar sempre por cabeça, sempre por cima. Você tem se colocado nessa situação? De cabeça? Como líder, como autoridade? Uma pessoa de respeito, uma pessoa de excelência, uma pessoa de credibilidade? Quanto você tem investido no seu crescimento espiritual? Quanto você tem colocado força no seu crescimento intelectual? Ou você, às vezes, tem erros de português que você fala desde os 20 anos. Por quê? Qual o nível de foco que você tem para crescer? De disciplina que você tem que crescer? A gente acabou de ler, Deus permitiu que o Paulo pregasse livremente por 2 anos. Deus está nos dando chance de fazer tudo que a gente tem que fazer. E se eu decido não fazer tudo que eu tenho que fazer, essa oportunidade acaba. Chegou o dia que ele foi julgado, condenado e decapitado. Ele poderia não ter feito nada, ele podia ter ficado na prisão, reclamando da vida, ele podia ter ficado lá falando como a vida é injusta, ele pregou tanto, por que agora ele está passando por aquilo? Mas ele decidiu pregar, ele decidiu ensinar, tanto que a palavra dele chegou até a casa de César. Se você ler lá na sequência, que ele evangelizou até as pessoas que estavam ao redor, perto do imperador. Ou seja, pessoas de confiança, pessoas de posições elevadas, de importância naquela sociedade. Então tudo é mentalidade. Mas muitos ficam perdendo as suas oportunidades por causa de preguiça, por causa de passividade, por causa da maldita incredulidade, por conta do maldito orgulho, vai perdendo as suas oportunidades. Quer dormir um pouco mais, quer deixar para amanhã um pouco mais, não quero resolver agora, eu vou pensar nisso depois, está perdendo vida. Está perdendo vida, está perdendo chance, está perdendo as bênçãos. Você podia terminar muito mais lá na frente, mas a preguiça está mais forte. A passividade está mais forte, o que bota na mão não vai, o que chega para você, você não agarra, agarre as oportunidades, porque os dias são maus, agarra, vai perdendo, dá uma vez, deixa cair, bota de uma vez, outra vez, deixa cair. Está falando odre novo, senão o vinho novo estica e esse odre não tem suporte, ele não tem capacidade para suportar a pressão do vinho novo. Eu estou derramando meu vinho. O vinho chega, uma oportunidade, uma notícia, uma porta, eu estou desperdiçando, eu sou um odre velho.
Eu continuo sendo odre velho, eu estou rasgando, eu estou rachado. Eu não estou renovado. A bispa esses dias falou que São Paulo é a cidade com maior número de aviões particulares, porque o trânsito é terrível, uma cidade extremamente mal planejada. Então as pessoas que são milionárias e bilionárias, eles têm aviões particulares. São Paulo é uma cidade onde tem todas as grifes de luxo do mundo. Tem algumas grifes que tem mais até do que nos Estados Unidos. Ou seja, tem muita gente lá em São Paulo, que é um lugar extremamente próspero, com milhões de problemas, mas com um povo que tem uma mente grande. O nosso país, de modo geral, tem uma mente pequena. Mas os resultados, vamos para os resultados. O maior número de helipontos do mundo. Em Nova York não tem o número de helipontos que tem, que é o estacionamento de helicóptero. Não tem o número de helipontos que tem em São Paulo. Nova York não tem. Não fala isso, de Pequim, por exemplo. Pequim é uma das maiores cidades do mundo. Não tem o que tem em São Paulo. Não tem o número que tem de aviões em São Paulo. Não tem o número de lojas de luxo que tem em São Paulo. Ou seja, se esses lugares estão prosperando, se essas pessoas têm prosperado, é porque elas têm uma mente grande. Elas têm mente, ela tem uma mente que expande. Porque riqueza não é dinheiro. Riqueza é o quê, pessoal? Fala, mentalidade. O que é riqueza? Mentalidade. Então o país em si tem muita gente pobre, que tem uma mente pobre. Mas também tem muita gente rica, que tem uma mente rica. Como nesse país. Nesse país as pessoas já têm uma mentalidade de modo geral, obviamente, não todo mundo. De modo geral, mais próspera, sem essa crença de escassez, sem essa mentalidade que a gente vê no nosso país de que para um se dar bem ou tem que se dar mal. Não, aqui a maioria, pelo menos que a gente viu, lidou assim, e você também, que a gente já ouviu, a mentalidade, de modo geral, é assim. É bom para mim, é bom para você, os dois vão crescer, vai se dar bem, está tudo certo, eu não quero o que é seu, você não quer o que é meu, se tiver alguma coisa, eu te devolvo. É uma cultura. Por quê? Porque tem uma mentalidade, uma origem baseada na palavra. Infelizmente, a gente vai em alguns lugares, a gente vê um monte de gente esquisita, nitidamente doente, nitidamente problemática, mas exatamente por isso. Meu povo tem sido destruído pela falta de conhecimento, mas não porque não tem, mas porque rejeitou. Então vai saindo de Deus, vai saindo da palavra, vai pegando problema para a vida. Vai pegando problema para os filhos. Esses dias eu e a Mariana, a gente estava num lugar e a gente viu assim duas famílias, cada um com seu filho, um filho, uma menina e um menino. A menina, assim, um aspecto assim que eu não sei explicar, a destruição da pessoa, o jeito, a insegurança, tudo esquisito ali. Nitidamente era medicada e dopada. Aí o outro que era um menino, é aquele menino que não sabe o que é. Aquela coisa. Uns movimentos estranhos, uma forma de falar estranha, nitidamente também deve ser medicado e diagnosticado com alguma síndrome aí para justificar aquela condição. O que na verdade é espiritual e exemplo, comportamental. Mas ninguém luta. Então, como eu rejeito os filhos de vocês. Então, aquilo que eu não quero fazer, quem vai colher serei eu, mas também os meus filhos. E por que muitos têm vivido esses problemas, essas situações?
Sentimentos. Sempre os sentimentos. Nós não somos robôs, todo mundo tem sentimento. Mas a gente não pode ser guiado por ele, dominado por ele. As pessoas são derrotadas por causa disso. Faz quando sente e para de fazer porque não sente. Então, quando sente, faz. Mas também sente que não quer fazer, também para de fazer. E isso torna as pessoas com uma vida miserável. Aí, vamos lembrar de Paulo. Ele teve 2 anos para fazer tudo que ele fez. Ele poderia não ter feito nada e os 2 anos passaram do mesmo jeito. Se Deus fechar o tempo da oportunidade para você, vai sobrar o quê? Opa, plantei a coisa certa. Opa, construí minha casa na rocha. Ou vai sobrar só arrependimento? Só vai sobrar repetição de padrões. Meus pais eram desequilibrados, eu também sou desequilibrado. Meus pais tinham adultério, eu também adulterei. Meus pais são divorciados, eu também me divorciei. Os meus pais terminou cada um num canto solitário, eu também estou plantando para isso. Os meus filhos, eu vi meus pais frustrados, eu estou me frustrando, meus filhos vão ser frustrados também. São escolhas, cuidado. Porque o que a palavra diz? Onde não há visão, o povo perece. Quem não tem visão, não vê as oportunidades. Não vê o que está perdendo. E perde. Gente, eu sempre adoro lembrar do exemplo de Davi. Todo mundo olhou para o gigante como um problema. Davi olhou para o gigante como uma oportunidade. Olha o resultado deles. Olha o resultado dos irmãos de Davi e o resultado de Davi. O resultado de Saul, o resultado de Davi. Onde não há visão, o povo perece. A pessoa não tem visão, ela perde. Não dá a resposta que Deus espera. A resposta é na carne. A resposta é com sentimentos. Então, infelizmente, muitos continuam a tornar aquilo que é bênção em maldição. Por quê? Porque não tem visão. Não tem visão. Porque acredita em mentiras. E o que o Senhor fala? O que todo mundo gosta de ficar falando direto? E conhecereis a verdade vos libertará. Se eu não conheço a verdade, eu continuo sendo um escravo. Então, a ignorância é uma escolha. A palavra está vindo. Mas eu tenho ficado com a verdade ou com a mentira? Como a gente falou esses dias, acho que foi no domingo. Dá uma nota para cada área da sua vida. Será que você fez esse exercício? Se não fez, eu te aconselho a fazer. Para dar clareza. Qual é a nota que você dá para os seus pensamentos de hoje? O que você pensou edifica bastante? Ou o que você pensou hoje diminui muito a sua chance de ter uma grande vida? Você pensou em que tipo de coisa? Em sonhos, em projetos, em crescimento, ou em bobagens, em complexo, em sentimentos? Você pensou em coisas grandes ou coisas pequenas? Que nota que você dá? Lembra que a gente falou para cada área da sua vida? Dá uma nota para a sua vida espiritual. Nota 9, 8,5, nota 2, nota 3. Dá uma nota para o seu casamento. Dá uma nota para a sua vida financeira. Dá uma nota para os seus rompimentos. Dá uma nota para a sua disciplina. Dá uma nota para a sua mente. Dá uma nota para as suas crenças. Quanto que você está alinhado à palavra. Quanto que as suas escolhas estão baseadas na palavra e não nos seus sentimentos. Você continua apegado a coisas pequenas ou você está focando em coisas grandes? Que a gente acabou de falar de São Paulo. São Paulo tem os extremos. Tem os helipontos, tem os jatos particulares, tem grandes empresas, tem bilionários em São Paulo, mas também tem gente que tem uma mente pequena, que vai passar a vida inteira esperando o que vamos fazer por ela, do Bolsa Família, do auxílio não sei o quê,
e eu sou assim por conta da reparação histórica lá, dos negros, dos índios, dos injustiçados, de qualquer coisa que a pessoa vai viver e vai falar. Com o que nós vamos focar? Com o que nós vamos ficar? Com o que nós estamos guiando a nossa vida, os nossos resultados? Chega de rejeitar o conhecimento. Porque quando eu rejeito, o Senhor está falando, eu vou rejeitar os seus filhos. Então chega de rejeitar o conhecimento. A palavra está falando, eu quero abençoar. O Senhor quer nos abençoar. A gente declara todo dia, o Senhor tem o melhor vinho para a minha vida. O melhor vinho. Mas eu escolho não tomar esse vinho. Eu escolho jogar fora esse vinho. Eu escolho, está nas minhas mãos. Porque a ignorância é uma escolha, a gente acabou de ler. Vocês rejeitam, vocês têm a oportunidade, ou vocês fazem do jeito de vocês. E a gente sabe, a gente vai viver menos tempo. Então as consequências maiores vão ficar para a próxima geração. Isso é egoísmo. Lembra do Ezequias? O Senhor foi lá, deu 15 anos para ele. E aí ele relaxou, ele falou assim, eu vou tirar umas férias então, já que Deus me deu mais 15 anos, eu vou relaxar. E ele relaxou mesmo. Depois ele estava indo muito bem, depois ele só fez escolhas erradas. Aí nasceu Manassés, ele não passou os valores, ignorou, não tratou bem e tal. Manassés pegou ódio, pegou raiva do pai, pegou raiva de Deus, porque ele se tornou um demônio. Aí quando foi o homem de Deus lá falar com ele, ele falou, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tal, esses babilônios aí que você mostrou tudo, tal, você quis se mostrar para eles, vão vir daqui a pouco, vai pegar tudo, vai dominar tudo, os seus descendentes, vai destruir com tudo. E ele falou, ainda bem que não é no meu tempo. Que bom que isso vai acontecer depois. Quando eu tiver morrido, que esse problema vai acontecer. É a cabeça dele, a cabeça de alguns. Um problema, que bom que não vai ser no meu tempo. O problema eu deixo para o próximo. Eu já tive os meus, os outros que cuidem dos problemas dele. Mas a gente sabe que cada um vai ter seus problemas. O duro é quando a gente deixa uma herança de problema para os outros. Quando a gente não faz a nossa parte, a gente tem que ficar lutando. Quantas crenças aí que você pode ter, que você veio dos seus pais, por exemplo? Quantas coisas aí, quantas maldições, quantas palavras, quantos padrões que você veio, e você tem que lutar para não ser louco igual a mãe, para não ser louco igual o pai, para não ser um carnal, um adúltero, um imoral igual o pai foi, olha só a luta. Por quê? Porque ele não venceu a luta dele, aí sobra para você. E se você não luta, sobra para o seu filho. O pai foi imoral, a mãe foi imoral, a mãe era desequilibrada, o pai era miserável, a mente dele não expandia, era um passivo, a mãe era uma descontrolada. Aí cada um vai ter as suas lutas, porque ninguém venceu, agora eu preciso vencer. Se eu não vencer, a herança que eu vou deixar. Não vai ser uma casa, um carro, 1 milhão, 2, 10, não, vai ser problema, vai ser demônio, vai ser padrão errado. E aquela coisa, né? Eu falei assim, não, porque é um demônio hereditário. Maldição hereditária. Você nunca, pelo menos umas 20 vezes, já deve ter tido alguma oração que você repreendeu, lutou, expulsou, ou seja, acabou essa parte do demônio. Você já espiritualmente, você já repreendeu. Mas aí tem que analisar. Não são os demônios hereditários, são as escolhas hereditárias. Se eu não quebro o padrão, eu estou reproduzindo o padrão. Aí não vou dar crédito para o diabo, o crédito é meu. Eu não rompi, eu não mudei, então vou reproduzir. Eu vou continuar estabelecendo um padrão geracional. E aí não é culpa do diabo não, é a culpa minha. Porque eu não quero tomar as minhas decisões. Eu quero fazer se eu tiver vontade. E quando que você vai querer ter vontade de perdoar? Quando que você vai ter vontade de se santificar? Quando que você vai ter vontade de fechar sua boca quando você quer falar?
Nunca que você vai ter vontade. É pela fé. É um treinamento que a gente falou na quarta-feira. Pensar é um treinamento. Você tem o hábito toda vez, aquele gatilho, ó, sobe o fogo, sobe o sangue, vai... Opa! Fruto do Espírito, eu quero agradar o Senhor. Porque é o padrão, ó, bateu, levou. O padrão falou um negócio, me sinto rejeitado. Opa, já fechei o coração, não quero mais saber, não quero mais conversar, não quero resolver. Vem uma situação, eu vou resolver na briga, no grito. Não. Eu vou responder com base na palavra. O que a palavra fala? Quando você estiver nervoso, vai para o seu quarto e espera um pouco. Certo? Quando você estiver numa situação, não se rebaixe. O tolo está falando uma bobagem? Segura. Está tendo uma situação? Fala na hora certa, no tom certo. A palavra está falando, não rebata o tolo para que você não se torne o tolo, mas também não deixe o tolo achar que ele está certo. Mas como assim? É aí que vem o discernimento. Um versículo na sequência já vem um contradizendo o anterior. Não está contradizendo. Está te mostrando que tem hora para falar e tem hora de calar. Que é o que a gente falou de Eclesiastes esses dias. Tem um momento, ó, se o tolo está falando tolice, você sobe o tom, você grita junto, ó, dois tolos. O tolo está falando uma tolice, você com sabedoria, você pontua aquela situação para que você mostre a tolice dele, a insensatez dele. Ah, mas ele não quer falar. Exatamente, a palavra também fala isso. Ó. O tolo, ele não quer correção, ele odeia correção, ele fica com raiva, porque ele só quer expor os seus pensamentos, ele não quer acertar. Então, a palavra me dá as direções, aí eu preciso da sabedoria, qual o caminho, qual a direção? O Senhor me dá a sabedoria, eu falo, não falo, é o momento, não é o momento. Então, mas isso eu preciso buscar. Senhor, me ajuda, eu não quero rejeitar o conhecimento. Eu quero absorver o conhecimento. Porque onde não há revelação, não há discernimento, não há visão, as pessoas se destroem, as pessoas se matam, as pessoas pegam problemas para a vida delas. Então, não quero pegar problemas para a minha vida, eu não quero que essa herança que eu deixe não seja de sabedoria, de valores, de vitória, de algo a ser reproduzido, ser espelhado. Não, eu não quero parecer com meu pai, não quero parecer com a minha mãe, não quero ter a vida financeira deles, não quero ter o casamento deles, não quero ter a fé deles. Então a gente tem que analisar. Qual herança? Qual legado que nós estamos trabalhando para deixar? Então, meus queridos, é muito importante nós trazermos essa consciência. Nós estamos aqui em jejum, 2 horas nós teremos a nossa vigília, e é o que a gente tem que entender. Palavras nós temos toneladas. Então, cada um aqui precisa analisar a sua vida. Palavra nós temos toneladas. Culto é o que não falta. Palavra é o que não falta. Mas o que está faltando de visão, de força, de rompimento, de decisão? É isso que vai mudar a nossa vida. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. O que você tira dessa palavra? Qual a parte pedagógica que você pega para você? Quanto talvez você tem rejeitado? Você sabe, eu sei, você sabe. Eu sei o que eu tenho que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Conhecimento nós temos. Você não está numa igreja que vem, conta historinha para você, ou canta louvores metade do culto e outra metade conta história do amigo, faz isso, vende aquilo. Não. Você vem para ouvir a palavra. Quanto dessa palavra tem sido absorvida em forma de obras, de atitudes? A fé sem obras ela é morta. E eu não posso aceitar ser um cadáver de fé. Eu não posso aceitar viver uma vida morta. Um zumbi espiritual.
Eu estou respirando, meu coração bate, meu cérebro funciona, mas eu não tenho vida. Que isso? Que vida é essa? Essa não é a vida que Deus tem para você, essa é a vida que o diabo tem. Roubar, matar e destruir. Roubar sua vida, seus sonhos, destruir seu casamento, destruir sua empresa, destruir sua saúde. Esse é o projeto de vida do diabo. Roubar e matar o maior número de pessoas. Aí, será que eu tenho dado a munição que ele quer? O gosto que ele quer? Porque eu estou sentindo, eu quero fazer o que eu estou sentindo? Não vai funcionar. Se você só for trabalhar quando você estiver sentindo vontade de trabalhar, você perde a casa, perde o carro, perde tudo. Mas você levanta e vai, porque você tem uma responsabilidade, você tem um compromisso. Seu filho tem escola, todo dia. Você não levanta só quando você tem vontade de levar ele para a escola. Não, você sabe, ó, ele tem um compromisso, ele tem uma responsabilidade. Assim tem que ser em todas as áreas da nossa vida. Não adianta eu falar, não, é que eu não estou sentindo. Então, mas um monte de coisa a gente faz sem vontade. Está vendo como é que a gente consegue? Não tem para onde correr, pessoal. Não tem outro caminho. O final das contas, a gente fala, cai no mesmo lugar. Rejeitar a palavra ou obedecer a palavra. Meu problema não é você, não é o outro. Meu problema sou eu. Meu problema não é o diabo, o problema sou eu. Meu problema não é o dinheiro, o problema sou eu. Meu problema não é o marido, a esposa, o cônjuge, o filho, o patrão, o funcionário, o trânsito, a distância, nada. O problema sou eu. O que é prioridade para mim? O que é prioridade para você? Quanto você está disposto a viver essa grande vida ou não? Do jeito que está, tá bom. Tá mesmo? Vai olhar para trás daqui a 5, 10 anos e vai ver o quê? Poderia ter feito mais. Poderia ter rompido mais. Ou não. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Como Paulo. 2 anos eu tenho aqui? Vai dar certo? Não sei. Eu vou orar. Eu vou pregar. Eu vou ensinar. Eu vou dar o meu melhor. Venha, chama mais gente. Vai ter culto aqui em casa todos os dias, 3 vezes por dia. Manda a gente, pessoal. Não ficou lá, ai meu Deus, será que vai ser amanhã? Será que vai ser mês que vem? Que eu vou ter que enfrentar o César? Nossa, mas eu não tenho advogado. E agora, o que vai ser? Será que ele vai me condenar? Será que ele vai me matar? Será que eu vou sair? Será que eu vou ver meus amigos? Não ficou pensando nada disso. Ele fez o que ele tinha que fazer. Eu confio em Deus. Ele, por confiar em Deus, fez um terremoto acontecer e as portas da prisão se abrirem para ele. Você acha que ele estava preocupado? Ele cantando e louvando e agradecendo a Deus lá no fundo da prisão, fez um terremoto acontecer e as portas da prisão serem abertas. Então quem confia em Deus, ele está no meio do furacão, ele está no fundo de uma prisão, ele está confiando em Deus. Ele está gostando de lá? Você sabe que não. Mas ele está confiando em Deus. Então a palavra está aqui, pessoal, está diante de nós. Eis que coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, para que você e os seus filhos vivam. A palavra não tem para onde a gente correr, ela vem e nos encurrala. Ela vem e nos cerca. Ela vem e nos coloca na parede. Aí eu tenho que escolher, eu vou fazer o quê? Com o que eu saio daqui, pessoal? Com o que você sai daqui hoje? Com quais definições na sua vida? Ignorância é uma escolha, você sabe o que fazer. Aí a questão é, eu vou ignorar mais um culto, mais uma palavra, ou vou seguir em obediência? Fala com Deus agora, em nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro. Fala com Ele. Faço tu, mas vem novamente. Eu mergulho. Rasga o seu coração, abra o seu coração.
Faça pela fé. Tome as suas decisões baseado na fé. Meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Uma vez que rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Não dê condições para que Deus te rejeite, não. Deus não quer rejeitar ninguém. Nós rejeitamos Ele primeiro. Ele não quer nos rejeitar. Eu faço as minhas escolhas e eu tenho as minhas consequências. Que a palavra está falando: aproximem-se de mim, eu vou me aproximar de vocês. Mas se eu me afasto de Deus, não é Deus que se afasta de mim, eu saí de perto dele. Então tome as suas decisões agora. Em cada área da sua vida, tome a decisão agora em nome de Jesus. Fale com o Senhor. Seja uma luz no mundo, seja um canal de vitória no mundo, seja um canal de bênção na vida das pessoas. Que a sua vida, que a sua postura, que os seus resultados mostrem como Deus tem sido bom para você, como Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Tome essas decisões, pessoal. Alinhe a sua vida. Diga ao Senhor o que você quer. Diga ao Senhor o que você precisa, o que você quer. Diga ao Senhor o que você precisa, o que você quer. E dê seus passos agora em direção a Ele. Dê seus passos em direção ao Senhor. Dê seus passos. O que você precisa? Qual a cura, qual a libertação que você precisa? Apresente ao Senhor. Senhor, eu preciso de libertação nessa área, eu preciso de cura nessa área, eu preciso de uma restauração nessa área. Tome posse agora em nome do Senhor Jesus. Tome posse agora em nome do Senhor Jesus. Não permita que amargura, que sentimentos, que o espírito de derrota, pensamentos de derrota tomem conta do seu coração. Não permita isso. Repreenda agora em nome do Senhor Jesus todo o peso, toda angústia, todo o peso na sua cabeça, todo o peso no seu coração. Repreenda agora comigo em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na sua presença, meu Pai. Eu peço que você fique em pé e lute com as armas espirituais, que você lute com as armas da fé, que você reaja com a força da sua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na sua presença, Senhor, e eu apresento a vida, a mente, o coração, os pensamentos de cada um que aqui está, Senhor. Nós repreendemos agora todo o peso, toda angústia, toda opressão, meu Pai, toda opressão que tem lutado contra os corações, contra as mentes, lançando setas diabólicas, meu Pai, pensamentos diabólicos, sentimentos diabólicos, meu Pai, que tem afetado a vida, tem afetado o coração, tem afetado a saúde dela, Senhor, tem afetado os resultados dela agora. Nós repreendemos agora todo o mal, todo o peso, toda a opressão, toda a seta diabólica que ela vem sofrendo, que ela vem aceitado, os pensamentos de derrota, os sentimentos de fracasso. Nós repreendemos agora todo o mal, Senhor, que nós sabemos que se não for vencido, vai perpetuar para as próximas gerações. Nós repreendemos agora todo o mal, espíritos do inferno, você que vem se arrastando durante uma vida inteira, você que vem se arrastando há gerações na vida dela, meu Pai, na família dela, nos padrões familiares, na mentalidade, nas palavras que ela tem proferido. Nós repreendemos agora. Pega tudo que é seu, das mentes, da casa, da família, dos filhos, da vida financeira. Nós repreendemos. Pega todo o mal em nome de Jesus. Tira agora e saia em nome de Jesus. Clame o sangue de Jesus sobre a sua vida agora em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente, Senhor. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha casa. O sangue de Jesus tem poder sobre o meu casamento. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida financeira. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha saúde. O sangue de Jesus tem poder sobre os meus filhos. O sangue de Jesus tem poder sobre o meu coração. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre os meus olhos, boca, coração, sentimentos. O sangue de Jesus tem poder sobre as minhas mãos. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha casa. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha língua, sobre a minha boca, sobre aquilo que eu falo, sobre aquilo que eu penso. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Eu declaro, Senhor, eu declaro em nome do Senhor Jesus,
Eu declaro em nome do Senhor Jesus que cada um aqui, meu Pai, nesta noite, nesta oportunidade, não que ninguém, meu Pai, ninguém aqui saia da mesma maneira. Eu declaro, meu Pai, que a sua palavra tem alcançado o propósito, Senhor, para o qual ela foi enviada, Senhor, que o propósito é sempre apenas o de mudar, meu Pai. A sua palavra não vem simplesmente para eu receber conhecimento ou sentir bem, não, Senhor. A palavra vem para nos confrontar, porque o Senhor diz: metanoia, arrependam-se, mostrem fruto de arrependimento. A palavra, ela tem que nos confrontar para que haja mudança. E eu declaro, meu Deus, mudanças. Eu declaro mentalidades renovadas, meu Pai. Eu declaro corações curados. Eu declaro destinos curados, meu Pai. Eu declaro, meu Deus, que filhos sejam abençoados por intermédio de boas escolhas dos pais, meu Pai. Eu declaro que cada um, Senhor, tome decisões inteligentes, sábias, meu Pai. Eu declaro decisões maduras, decisões espirituais, decisões que chamam a atenção do Senhor. Eu declaro mente santa, coração santo, vida santificada, Senhor. Eu declaro respostas, meu Pai. Eu declaro respostas, meu Pai. Eu abençoo a vida do nosso povo. Eu abençoo a vida de cada um, Senhor. Eu declaro respostas, meu Pai, aquilo que ela veio buscar. Eu declaro que ela tenha, meu Pai, nas mãos dela, essa certeza de que ela está com a vitória dela, meu Deus, que ela não vai deixar escapar mais. Se durante tantas vezes, meu Pai, ela deixou escapar, que ela não vai mais deixar. Se durante tantas oportunidades, meu Pai, como nós ouvimos aqui, Paulo teve 2 anos, então ele deu o máximo dele. A gente não sabe, ele não sabia se ele teria 1 mês ou 2 anos. Ele simplesmente fez o que ele tinha que fazer todos os dias, até que chegou o fim. Que nós tenhamos essa mentalidade, meu Pai. Não sei se eu vou ter 1 dia, 1 semana, 1 ano ou 10 anos, mas que eu faça o meu máximo, o meu melhor, meu Pai, para deixar um legado. Davi cumpriu o propósito do Senhor no tempo dele e morreu, seu corpo se decompôs. O nosso destino vai ser o mesmo. A sua palavra nos ensina: para a sepultura para onde vocês vão, não há sabedoria, não há conhecimento, não há nada. Então nós só temos o agora, Senhor. Que nós venhamos a plantar, nós venhamos a usar as nossas oportunidades, as nossas chances para agradar o Senhor. Que o Senhor cure almas, cure corações, que o Senhor dê visão, discernimento, que o Senhor dê serenidade, meu Pai, serenidade, sabedoria para tomar decisões. Senhor, eu peço, dá sabedoria ao nosso povo, meu Pai, que nós não venhamos mais a rejeitar o conhecimento, mas que nós venhamos a tomar posse dele, em nome de Jesus. Fala com cada um, meu Deus, profundamente. Que cada um aqui, meu Deus, saia ruminando, meu Pai, essa palavra, com decisões tomadas em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fala profundamente em cada coração, eu te peço. Muito obrigado por tudo. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.